O tema é interessante, né? Sobre o futuro, né? Groucho Marx dizia que não se deve fazer previsões, especialmente sobre o futuro, né? Vamos tentar fazer algumas previsões aqui e debater esse problema das cartas fianças, das garantias. Eu vou me permitir dar um passo atrás, até queria pedir o controle remoto, se é por aí. Vou me permitir dar um passo atrás, ao invés de entrar diretamente no debate, né, sobre as execuções, sobre a questão da garantia, das execuções fiscais. Eu acho que a gente poderia rapidamente examinar da própria jurisprudência sobre as execuções fiscais e sobre as garantias, né? Porque não me parece que a gente possa tratar a questão da carta de fiança com uma tranquilidade tamanha ao ponto de debater diretamente a questão do reembolso dos seus custos de garantia e outras despesas processuais, né? Então, em primeiro lugar, com relação à execução fiscal, eu confesso a vocês que eu ando pessimista. Não sou tão pessimista quanto o alemão, mas acho que nós estamos mais perto do naufrágio do que do porto, né? Algumas premissas rápidas, vocês sabem tão bem quanto eu que aquela disposição da LEF prevê o dinheiro como o primeiro item a ser penhorado, logo depois a fiança bancária. A Fazenda Nacional, de forma muito eficiente, tem sido muito combativa nesse processo, né? Ao contrário do que a gente via na década de 90 ou anteriormente, né? E a conjugação desses fatores implicou num menoscabo das regras de proteção ao contribuinte no processo de execução, né? A gente vê claramente, diante da jurisprudência, vamos poder examinar isso aqui agora, que o artigo 620 do CPC, 1854 do CTN, são, verdade seja dita, artigos inteiramente fora de moda, né? A gente não vê hoje uma orientação do STJ no sentido de prestigiar esses artigos, de prestigiar que a execução se proceda de maneira menos onerosa, menos agressiva ao contribuinte. E eu tenho alguns palpites sobre por que isso se dá. Não todos jurídicos, pelo menos de ordem econômica, né? Vocês sabem que a Lei 903 de 98 previu que os depósitos judiciais serão entregues para a conta única do Tesouro. O que é a conta única do Tesouro? É um bicho criado em 67, né? Ele prevê que toda a receita arrecadada pela União será recolhida ao caixa do Tesouro. Mas o que acontece é que esta receita, cá para nós, não é arrecadada pela União. Esta é a receita de um depósito judicial. Onde é que eu quero chegar? O que está por trás dessa postura da Fazenda Nacional, no sentido de se recusar seguro-garantia, carta de fiança? Não vou nem falar em bem imóvel, que isso é uma coisa de velho, né? Isso é uma coisa que eu comecei a advogar. Hoje em dia isso nem se discute mais. O que está por trás disso? Evidentemente que é uma perspectiva econômica, não é uma perspectiva jurídica. A Fazenda Nacional quer este dinheiro, e aí, aliás, eu dizia ao Túlio que essa não é uma crítica à Fazenda Nacional, essa é uma crítica a uma postura de Estado, né? A Fazenda Nacional apenas tem que executar uma postura de Estado. Quer dizer, quando eu digo Fazenda Nacional, eu estou fazendo uma crítica efetivamente ao Estado. Mas o que se busca é dinheiro para superávit primário, né? Ninguém realmente pode acreditar que uma carta de fiança do Bradesco tem menos liquidez como garantia. Mas por que fazer insiste no dinheiro? Muito simples, porque ela quer fazer superávit primário. Isso é uma conta econômica. E aí, eu não consigo acreditar nesse argumento que, mas isso é meta-jurídico. Não é meta-jurídico, né? Isso é um argumento econômico que permeia o interesse da Fazenda Nacional. Notícia da Folha de São Paulo, ali está o link, dá conta de que 50 bilhões de reais já entraram no caixa da Fazenda Nacional através dessa sistemática. Vocês têm alguma dúvida que é por isso que as portarias de seguro-garantia e carta de fiança são ignoradas? Eu não tenho. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pôr esse debate de forma clara, né? Esse não é um debate jurídico. Esse é um debate aliás, é um debate jurídico, mas com motivação claramente econômica. Isso é que está por trás desta agressividade da Fazenda Nacional. É por isso que quando uma companhia de capital aberto público vai distribuir dividendo, ou JCP, a Fazenda Nacional vai lá e pede a substituição da carta de fiança por aquele dividendo, ou por aquele JCP. É por isso.
Né? Não é porque ela acha que a execução vai estar melhor garantida, que ela está preocupada com a satisfação do crédito, é porque ela quer o caixa no superávit primário, que ela quer o dinheiro na conta única. Né? Isso eu acho que é uma coisa que nós precisamos debater, que nós precisamos falar, é um argumento que tem que ser trazido à mesa. Mas não para por aí. Em 2009, a Lei 2058, aplicou a mesma sistemática aos depósitos feitos anteriormente a 98, de forma que todo o dinheiro, mesmo dos depósitos mais antigos, foi para o caixa da União. Aqui, ó, uma breve demonstração que aconteceu só no ano 2011, 7 bilhões e 700 milhões de reais no caixa da Fazenda Nacional. Mas pode piorar mais. O que fizeram os estados? Os estados gostaram, né? Não, essa ideia é muito boa. Fizeram isso agora para os depósitos feitos entre particulares. O Rio Grande do Sul, há 2 meses, comparado numa lei de 94, botou para dentro do caixa 4,2 bilhões de reais. No estado de depositadores, 5,5 bi. 4,2 ele pegou para usar. Agora vocês perguntam, é depósito fiscal? Não! Depósito feito entre particulares. A ele tinha com B. E o C diz, não, dá esse dinheiro aqui. Bota isso aqui para mim. E fica com dinheiro. O estado do Rio Grande do Sul, o estado do Paraná fez isso. Ou seja, aqui eu até consigo admitir que a União tem um racional jurídico, no sentido de que, não, como eu tenho uma chance de ganhar esse dinheiro, eu vou ficar com ele logo. Mas aqui não é parte do processo, como é que pode ficar com dinheiro? Então, quer dizer, essas justificativas, claro, são necessidade financeira, etc., mas nós precisamos, acho que debater isso profundamente. Já o procedimento instaurado no CNJ, depois o conselheiro Jorge pode nos esclarecer mais sobre isso, mas enfim, para não atrasar muito, então o que eu queria dizer com isso é o seguinte, que essas execuções fiscais estão se procedendo de uma maneira muito mais agressiva, me parece que por essa razão. Antigamente, nessa época nós éramos felizes, né? O STJ dizia que a carta de o que tem que se buscar é a solução do crédito tributário e que outros bens, carta de fiança, poderiam ser oferecidos tranquilamente, né? Nessa aparente evolução ou involução, depende como vocês quiserem, da jurisprudência, vem então o STJ em recurso repetitivo e diz que a fiança bancária não é equiparável ao dinheiro, o dinheiro prefere a qualquer outra garantia, confirmado pela primeira sessão. Ou seja, agora a Fazenda propõe a execução e capta o dinheiro do contribuinte. Entre parênteses, eu conversava com o professor Igor ainda há pouco, veio o seguinte, quando a gente fala na penhora administrativa, todo mundo fica arrepiado, né? Não, isso é um absurdo, como pode acontecer? Aí eu pergunto para vocês, qual é a mesma diferença do que acontece hoje? Porque hoje a Fazenda propõe a execução fiscal, pede a penhora online, e nenhum juiz, eu nunca fiz, se alguém viu, por favor, levanta a mão, e nenhum juiz de ofício manda a gente interferir inicial, manda a gente ficar sediado. Alguém já viu isso? Um juiz de ofício fazer isso? Você me desculpe, mas isso aí é como cabeça de bacalhau, enterro de anão e filho de prostituta como o Júnior, né? Nunca ninguém viu. Isso agora não existe, né? Quer dizer, a Fazenda, o juiz mandar retificar de ofício uma CDA, não existe. Então, no mundo real, o que acontece? A penhora administrativa, só que ele basta a Fazenda gradação, a Fazenda juização, pronto, tem a penhora, não muda nada. Quer dizer, a gente fica escandalizado com a penhora administrativa, mas a gente deve também se escandalizar com isso. Porque juiz nenhum nesse Brasil interfere inicialmente em retificar CDA, não faz o controle de legalidade do ato. Então, eu acho que essa orientação judicial do STJ complica ainda muito mais a situação. E a coisa vai piorando, né? Quer dizer, a decisão da Corte Especial no sentido de que não é necessário se esgotar o patrimônio, a busca do patrimônio do devedor para se ultimar os bloqueios, não é necessário que a Fazenda sequer busque outros bens do contribuinte, o dinheiro sempre prefere qualquer outra garantia, a Fazenda pode indicar os bens que ela quer penhorar, mas a Fazenda não vai dar trabalho, né? Ela vai sempre atrás do passo sem juros, né? Então, mas a Fazenda pode, a Fazenda pode quase tudo na execução. Eu vou correr, porque já me deram uma faquinha de 10 minutos. Aí a coisa foi piorando e decidiu o STJ, apesar da previsão chapada da LEF, que só depois do trânsito em julgado é que o depósito poderia ser levantado, vem a STJ e diz que não. Quando tem a sentença, depois da sentença de procedência, a Fazenda pode levantar o dinheiro. A coisa começou a complicar. Quer dizer, o contribuinte só tinha segurança
até a sentença. Depois da sentença, conversão imediata daquela garantia, né? Só que aí chegamos no inferno. E eu reputo o inferno, essa decisão da primeira sessão de maio de 2003, diz o seguinte: não é na sentença, não. A conversão da garantia é no ato da apresentação dela. Os embargos não têm mais efeito suspensivo. Também fiquei espantado. Os embargos não têm efeito suspensivo, salvo perigo in mora e fumos boniures. Converte a garantia no momento dos embargos. E vamos discutir, né? Quer dizer, vejam vocês, aqui o STJ pretende aplicar o 739A do CPC e dar trâmite à execução fiscal idêntico à execução no âmbito civil, ignorou completamente qualquer tipo de proteção ao contribuinte, né? Ele ignora-se aqui, por exemplo, que o exequente forma o crédito, né? Não é como numa execução civil, onde provavelmente o devedor vem fugindo e por isso deve ser tão agressiva a forma de cobrança, né? Ele forma o crédito e ele tem ao seu dispor inúmeras outras garantias que vocês conhecem tão bem quanto eu, para a cobrança do crédito. Quer dizer, precisava dessa agressividade toda? Será que é razoável que os embargos não tenham efeito suspensivo? Se os entender que não tem perigo in mora, uma conversão de garantia dessa pode viabilizar o contribuinte. Não é difícil que isso aconteça. Parece que realmente não houve nenhuma ponderação, que o princípio da menor onerosidade da execução foi absolutamente mitigado, menoscabado, e o que prevalece é essa busca incessante da fazenda por dinheiro, né? Se esse cenário atual for superado, e eu acredito realmente que isso tem que haver alguma mudança aí, o pêndulo foi demais para o outro lado. Não é razoável que o contribuinte não possa se defender na execução fiscal sem que a gente tenha que voltar ao tão antigo quanto odioso solve e repete. Enfim, se a gente for bem sucedido nessa previsão otimista, aí eu acho que há um debate muito interessante que precisa começar a ser travado sobre a questão dos custos que o contribuinte tem para se defender, tendo em vista essa agressividade da Fazenda Nacional. Quer dizer, vocês sabem, o seguro garantia ou a carta de fiança tem um custo. Quem paga essa conta? Será que é o contribuinte? Então, aqui, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte: o STJ, ele já valida a premissa de que a execução fiscal indevidamente ajuizada enseja dano moral. O contribuinte faz o dano moral. Há várias decisões, né? Algumas no sentido de que só há... Depois, eu vou disponibilizar isso aqui depois para vocês, então eu vou me permitir passar rápido. Há algumas decisões no sentido de que há necessidade de comprovar seu abalo moral, e outras prevalecido no sentido de que não. Claro que quando é caso de tributo posteriormente declarado inconstitucional ou ilegal, o legislador entende que não é caso de dano moral, porque no momento da execução ninguém sabia que aquele título era indevido. Mas o fato é que o dano moral já vem trilhando uma senda razoavelmente tranquila no STJ. Então, o que me parece é o seguinte, que se o dano moral deve ser pago, com muito mais razão tem direito do contribuinte ao ressarcimento do dano material, né? Quer dizer, que dano material é esse? O custo que ele tem, com carta de fiança, e outros custos para prestação de garantia. E vejam vocês que hoje, esses são valores realmente expressivos, valores que fazem diferença na vida de um contribuinte. Porque quem apresenta a carta de fiança, também discuti isso com o professor Igor, não é o sonegador quanto mais, né? Não é o mau contribuinte. Quem apresenta a carta de fiança é quem confia na sua defesa, quem acha que pode ganhar o caso, um contribuinte sério, que vai ter essa despesa, né? Então, esses aí, esse debate realmente interessa. No primeiro momento eu confesso a vocês que quando eu parei para estudar isso, eu achei que o caminho era a sucumbência, mas depois concluí que não, né? O que acontece? O CPC e a própria LEF tem uma previsão razoavelmente restrita, né, das despesas processuais que devem ser reembolsadas, e o STJ tem uma decisão interessante do ministro Salomão, onde ele diz que a sucumbência ela se destina a remunerar despesas endoprocessuais, custos do ato do processo, questão de viagem, mas afasta o pagamento de outras indenizações com base na sucumbência, com base no artigo 20, né? Então, qual me parece que é o caminho? O caminho é até muito simples e não demanda maiores reflexões ou exercícios exegéticos. O caminho é o artigo 5574 do CPC. Diz o artigo 574: o credor ressarcirá ao devedor os danos que ele sofreu
quando a sentença é passada em julgado, declarar inexistente no todo ou em parte a obrigação que deu lugar à execução. Já sei, obrigado. Então é o seguinte, o 574 prevê isso com tranquilidade. É claro que deve ser aplicado à execução fiscal, né? Aliás, o STJ diz que ele deve aproximar cada vez mais o processo de execução fiscal da previsão do processo civil, está aí. Estamos fazendo o que quer com o STJ. Eu entendo que aí há uma responsabilidade objetiva, o credor merece ser indenizado. Claro que há alguns requisitos, por exemplo, o título tem que ser tido por inexistente, que não é todo o caso, né? Mas acho que a maioria deles, né? A gente, dependendo, claro, da coisa julgada que for formada na matéria tributária, pode ter uma inexistência do título, por exemplo, quando for o caso de declaração de inexistência de relação tributária. Quer dizer, aqui o 574 prevê tanto dano patrimonial como moral. Há um exemplo do 574, uma decisão do ministro Teori, aliás, até uma doutrina do ministro Teori. E uma outra coisa interessante, no 574 também há a possibilidade de se enquadrar não só os danos materiais, mas como também os lucros cessantes, né? Quer dizer, evidentemente que se a fazenda obriga o contribuinte a tirar do seu capital de giro uma relevante soma de dinheiro para custear uma execução fiscal, ou pior, para fazer um depósito judicial, pode haver lucro cessante aí, né? Se aquele dinheiro tivesse empregado na atividade fim do contribuinte, ele não estaria gerando uma produção de riqueza voltada para a atividade fim do contribuinte? Provavelmente estaria. Provavelmente. Então, o 574, me parece, ele deve albergar não só os custos da fiança, como eventualmente também os lucros cessantes. Me parece, já para concluir, que essa é uma discussão que a gente tem que ter, sobretudo porque, vocês sabem, após a súmula 436, em muitos casos sequer há contencioso administrativo, né? A partir do momento que a STJ entende que a mera declaração do contribuinte aparelha a execução fiscal. Então, o contribuinte, amigo do contencioso administrativo, muitas vezes se vê diretamente executado, né? E a sua defesa, por vezes, fica até inviabilizada por conta disso. Então, em resumo, o que me parece é o seguinte: se a Fazenda Nacional está partindo para essa agressividade no processo de execução fiscal, os contribuintes também têm que acordar. Acho que tem que acordar e tem que inaugurar debates como esse. Quer dizer, a Fazenda não pode executar e fazer o que quer como contribuinte, tratar qualquer contribuinte como um delinquente fiscal, como um sonegador. É preciso que os contribuintes sérios, os contribuintes corretos, as empresas totalmente constituídas resistam a isso. Acho que a gente precisa discutir, sobretudo, essa agressiva jurisprudência que afasta todo e qualquer outro tipo de garantia para privilegiar o dinheiro. E, se a Fazenda insiste em executar, muitas vezes, caso onde ela sabe que lá na frente vai sucumbir, que ela arque não só com honorário de advogado, mas também com essa outra despesa. Aliás, só para encerrar, vocês sabem que o honorário de advogado em matéria tributária de sucumbência é uma piada, né? A OAB do Rio tem a campanha honorário não é esmola, né? Mas não está adiantando e os honorários continuam baixíssimos, continuam realmente uma vergonha. Até por isso eu acho, eu também por isso que esse debate tem que ser intensificado. Agradeço a todos pela paciência e fico à disposição aí para os debates. Obrigado.